falando um pouco sobre dons espirituais. Quem esteve aqui quinta-feira passada, aprendeu alguma coisa? Hoje vamos aprender um pouco mais, em nome de Jesus, dentro dessa mesma dinâmica ainda dos dons espirituais. Depois nós vamos falar sobre outro tema. Deixa eu falar uma coisa aqui. Sábado agora, que dia? Vai ter oficina de casais. Eu queria pedir vocês para virem na oficina de casais. Os casais de casais, os casais de namorados, né? Os casais noivos. Cadê Lucas Mendes? Já é casado, viu, Lucas Mendes? Fala com ele aí, Juninho, que tem oficina de casais. Sábado tem oficina de casais. Queremos te convidar de púlpito, você e a senhora Karen, para estar nas oficinas de casais, nos prestigiando com a sua beleza. Amém? Olha aí, um homem casado. Por que, irmãos, que eu quero reforçar esse negócio? Porque, olha, geralmente os problemas que eu aconselho são os problemas que são tratados na oficina de casais. Olha que economia de tempo. Olha que economia de tempo se você passasse a vir nas oficinas. Às vezes o negócio está sendo tratado aqui de uma forma tão bacana, tão clara, tão legal, irmãos. E sabe o que acontece? O pessoal não vem, gente. E aí daqui a pouco, bum, um casamento pipoca aqui. E eu fico igual louco. Aí eu passo mal, eu não como, eu dou dor de barriga, eu dou diarreia. Aí eu como demais porque eu estou nervoso. Parece que só eu estou preocupado com o casamento da pessoa. Parece que só eu estou vendo a desgraça que isso vai dar. A pessoa não está vendo, eu que fico louco. Então, meus irmãos, oficina de casais é um trabalho da igreja. E sabe o que me mata de raiva? Deixa eu abrir meu coração. Sabe o que me mata de raiva, Júlio? É a pessoa ter as coisas aqui, não participa, Jesus, e aí o dia que acha que a nossa igreja não presta mais, participa de tudo. Para até coraçãozinho assim, ó. Isso é para matar de raiva. Isso é a coisa mais idiota que existe. Porque você está tudo aqui, gente. Tem culto de mulheres. Olha os temas que estão sendo tratados nas mulheres. Não vai, não pode. Vixe, não vem de jeito nenhum. Ah, essa igreja não tem nada para a gente, vou para outra. Ah, menina, agora vai até virar concreto das mulheres. Mas a igreja está fazendo os negócios aqui. E você não participa. Então eu quero pegar no seu pé. Você tem que participar das coisas que a igreja faz, uai. Porque isso é importante, uai. Tem aí ó, o culto de homens. Meu Deus do céu, até que os últimos, antes da pandemia, estava até bonito de se ver. Aí veio a carniça da pandemia, deu uma parada. Mas vamos participar, gente, das coisas. Amém, meus amados? Porque depois que o casamento pipoca, aí é difícil arrumar demais. É mais fácil arrumar ele antes. Aí está ali a Loren mais o Jorge. Ainda não casaram, mas já estão caminhando para. Então vem que vocês já vão vacinar a coisa. Vocês já vão aprender como que não faz ou como que faz. Vocês estão entendendo, irmãos? Vamos participar, vamos participar. As coisas são feitas com tanto carinho. O pessoal empenha, eles gastam tempo, dinheiro. E quando fala gasta tempo, eu estou falando de gente que o tempo deles é caro. Gente que o tempo deles vale bastante. E eles gastam esse tempo preparando as coisas para a gente. E aí sabe o que a gente faz? Aí passear com um cachorro, eu morro. Tem que vir para as coisas. Ainda quero chegar um dia que eu quero falar assim: quem vier vai ganhar R$1.000. Meus irmãos, deixe-me falar com os irmãos aqui. Nós paramos ali, olha, nos tipos. Hoje eu estou com a canetinha, deixa eu ver aqui. Hoje eu estou. Você é soldado da escola bíblica. Hoje eu estou aqui com a canetinha. Os tipos de dons. Os dons são classificados, segundo a Bíblia, em 3 grupos distintos, não é? Presta atenção quais são os grupos distintos. Olha lá, ó. Primeiro grupo, ali está os dons espirituais, divididos de 4 a 6. Então o primeiro grupo é chamado de dons espirituais. Eles são 1 Coríntios 12, 4. O segundo grupo são chamados de dons ministeriais. É os dons que o próprio Senhor Jesus é quem nos dá. Ele está descrito em 1 Coríntios 12, 5. E o terceiro grupo de dons é 1 Coríntios 12, 6, que são dons operacionais. Olha para você ver, passa. Olha para você ver, dons ali, ó, Espírito Santo, 1 Coríntios 4, 12, 12, 4, olha o que fala: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E ali agora, o próximo, vai mostrar para vocês a classificação dos dons, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12,
versículo de 7 a 9, é só recapitulando esse pedacinho. O que está dizendo lá? Lá está dizendo que existe um dom chamado palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade de interpretá-las. Esses dons são dons que o Espírito Santo dá para a igreja. O próximo são chamados de dons ministeriais. Onde que está? Olha, fala dele lá no 1 Coríntios 12, 5, mas ele está registrado em Efésios 4:11, que está escrito, e também a diversidade nos serviços, aqui é o versículo 5 ali, ó. E também a diversidade nos serviços, ministério, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor ali, a palavra Senhor é Jesus, tá? Senhor é Jesus. Então, Deus, ele fala Deus. Próximo, olha o que diz lá os dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu coloquei ali do 7 ao 11, na verdade é só o 11, mas eu coloquei do 7 para você ver que o contexto está falando de Jesus, não está falando de Deus o Pai e nem do Espírito Santo, está falando da pessoa bendita de Jesus Cristo. Próximo, dons operacionais, está lá em 1 Coríntios 12, 6, que está escrito: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E próximo, e está onde? Olha lá os dons, ó: profecia, ministério, ensinar, exortar, contribuir, presidir, misericórdia, e esses são os dons operacionais de Deus. O que significa ali? Olha, todos eles têm uma parte humana. Os dons operacionais, eles têm uma parte humana. Os dons ministeriais, que é o de Jesus, não tem. Os dons do Espírito Santo não tem. Mas os dons que o próprio Deus, o Pai, dá, tem. Então, se for profecia, segundo a fé. Se for ministério, dedicação no ministério. Se for ensinar, esmere-se ao fazer. Se for exortar, com dedicação. Se for contribuir, com liberalidade. Se for presidir, com diligência. E se for ministérios, misericórdia, com alegria. Então, próximo, nós falamos aqui sobre a organização desses dons. Como que esses dons são organizados dentro da igreja? Então, nós temos quantas classificações de dons? Só para a gente lembrar: 3: espiritual, ministerial e operacional. Espiritual quem dá? Espírito Santo. Ministerial quem dá? Jesus Cristo. Operacionais quem dá? O próprio Deus Pai. Agora, como que esses dons são organizados dentro da igreja? Então, eles são organizados: amarelo é ministerial, vermelho é espiritual e verde é operacional. Presta atenção que lá está escrito que primeiro o Senhor colocou apóstolos na igreja. Em segundo lugar, o Senhor colocou profetas na igreja. Em terceiro lugar, o Senhor colocou mestres na igreja. Então, nós percebemos que primeiro, segundo e terceiro fazem parte da classificação de dons ministeriais. Então, que dom que o líder que está na frente do rebanho tem que ter? Dom espiritual, dom operacional ou dom ministerial? Dom ministerial. Se ele não tiver dom ministerial, ele não vai conseguir pastorear o rebanho de Deus. Então, por exemplo, eu olho para um pastor e falo: ele não pula muito. Ele não tem que pular, porque pular seria no espiritual. Ele tem que ter o dom ministerial primeiro. O dom que está na frente tem que ser o ministerial, e não o espiritual ou o operacional. Não que ele não possa ter, mas o que ele tem que ter mesmo é o ministerial. Depois daqui, ó, ministerial, ministerial e ministerial. Presta atenção. Isso aqui representa os 12 apóstolos mais Paulo. Quantos? 12 mais Paulo. Acaba em quem os apóstolos? Em Paulo. 12 mais Paulo. 12 mais Paulo. Então, qualquer pessoa hoje que se intitula apóstolo, ele não é apóstolo. Ah, mas e fulano de tal? Não é apóstolo. Segundo a Bíblia Sagrada, não é apóstolo. Ele está se intitulando, eu não sei se por inocência ou por maldade, mas ele não é apóstolo. Então, profetas ali simboliza o quê?
Antigo Testamento. Os profetas simbolizam o Antigo Testamento. Até onde foram os profetas? Até João Batista. Então quem foi o último profeta na Bíblia? João Batista. Fechou nele. Ele é o último dos profetas. Não tem outro além de João Batista. A lei e os profetas profetizaram até João. Por isso que nós vamos ver que aí depois você vai ter o que? Mestre, que é o que? Seria os pastores, os líderes. Esse mestre pode ser um pastor que é muito inteligente por Deus na questão da Bíblia, pode ser um grande evangelista, um camarada que abre igreja, e pode ser só o pastor que tem um pouquinho de cada coisa e é aquele que consegue cuidar do rebanho. Porque cada um desses dons, dentro desse mestre aí, você vai estar fazendo essa divisãozinha de pastor, mestre e evangelista. Por isso que se você pegar lá, volta para mim Efésios aí, multimídia, Efésios 4:11, volta aí para cima para mim, por favor. Mais um, esse. Você vai ver lá, ó, primeiro apóstolo, segundo profeta, terceiro mestre, que seria evangelista, pastor e mestre. Todos esses aqui são pessoas que estão pastoreando a igreja. Esse aqui já parou em Paulo, esse aqui parou em João, esse simboliza o novo, esse simboliza o velho e esse simboliza o tempo que estamos vivendo. Deu para entender esse detalhe aí? Volta lá para o que estava, por favor. Então nós percebemos, volta lá, isso. Então nós percebemos que primeiro, se você ler o texto, pode abrir por favor esse texto aí, 1 Coríntios 12, 27 e 28, vocês podem abrir para mim, na Bíblia suas aí, para vocês verem como que está escrito lá, 1 Coríntios 12, 27 e 28. Vamos lá. Primeiro Coríntios 12, 27 e 28, olha o que está escrito aí, ó. Veja bem que só esse tem numerais. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar mestres, depois operadores de milagres. Então, primeiro apóstolos, segundo profetas, terceiro mestre. Até o mestre, que é ali o pastor, vai numa ordem, primeiro, segundo, terceiro. Abre, coloca o dedão aí e vai comigo em Efésios capítulo 4, capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Olha o que diz aí em capítulo 2, versículo 20. Efésios, você estava em 1 Coríntios, você vai agora para a direita, devagarzinho para a direita, que está pertinho. Se você está em Coríntios, você vai um pouquinho para a direita. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, poucas folhas. Você vai ver no versículo 20 que está escrito assim, ó, quem encontrou diz amém. Está escrito assim, igreja, edificados sobre o fundamento de quê? Apóstolos e profetas. Você está vendo lá, qual é a ordem lá? Apóstolos e profetas, primeiro apóstolo, segundo profeta. Por isso que Paulo fala, edificados pois sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Esse aí é o fundamento, é a base. Fundamento é o que? Fundamento é isso aqui, ó, é o alicerce que está aqui dentro, está aqui, ó. Qual é o fundamento que os apóstolos lançaram? 1 Coríntios, está fora da minha anotação aqui, 1 Coríntios capítulo 3, vai lá para mim, 1 Coríntios 3, para a gente ver qual é o fundamento que os apóstolos lançaram. Por que a gente tem que aprender essas coisas? Para a gente fazer a coisa da forma que a Bíblia prescreve, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, vai grifando aí, olha o que diz aqui, 1 Coríntios 3, 10, quem encontrou diz amém. Então vamos ler, segundo a graça de Deus que me foi dada, presta atenção, lancei o que? O fundamento. Eu lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar o que? Outro fundamento, além do que foi posto, o qual é quem? Qual é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Jesus.
Então a igreja ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e Paulo fala que o fundamento é quem? Jesus. Então, primeiro lugar, apóstolos; segundo lugar, profetas, Efésios 2:20. Agora, mestres; aí depois já não tem mais primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto, agora já é no mesmo nível, que é o quê? Que são operadores de milagres, dom espiritual; que é dons de curar, dom espiritual; que é socorro, dom espiritual; que é dom operacional; que é governo, dom operacional; e ele fecha lá, variedade de línguas, dom espiritual. Então você tem ministerial, espiritual e operacional no mesmo nível, mas o ministerial está em primeiro, segundo, terceiro. Daí para frente para de fazer essa contagem. Estão entendendo, irmãos? Então não adianta o cara profetizar, pular na perna só, ser todo espiritual, ser todo labacheia. Se ele não tem dom ministerial, ele não é pastor, porque não é você querer. Vai lá comigo em Efésios 4:11. Você tá? Vai para a direita, devagarzinho. Está em Coríntios, né? Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios 4, versículo 11. Presta atenção como é que está escrito no versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quem foi que separou essas pessoas? Ele mesmo. Quem é esse sujeito oculto? Ele mesmo. Jesus. Quem a Bíblia está falando aqui é de Jesus. É sobre Jesus que a Bíblia está falando. Se você pegar o versículo, os versículos anteriores, você vai perceber que ele está falando sobre Jesus, que Jesus ele é o Senhor mesmo, que ele subiu, que ele deu dom aos homens. Versículo 7 diz: e a graça de Deus foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Quer dizer, Cristo deu dom de Cristo, Cristo que dá esse dom. É um dom que é Cristo que dá, não é um dom que o Espírito Santo dá, é um dom que Cristo dá. E como é que Cristo dá esse dom? Ele mesmo escolheu, ele separou uns para pastorear, outros para ser apóstolos, e eles já morreram; outros para ser profetas, e eles acabaram. Agora ele escolheu uns para ser apóstolos, outros para ser evangelistas, e outros para ser, pastores, evangelistas e mestres. Mas qual o objetivo disso? Versículo de número 12, leia aí. Para que ele separou essas pessoas? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de plenitude de Cristo, para que não mais sejamos, presta atenção, para que não mais sejamos o quê? Como meninos. Aí os meninos aí, agitados, para lá, não sabe o que está acontecendo, é menino. Ele não quer que você seja como menino. Hoje você é batista, amanhã você é da igreja tal, amanhã você é da outra, amanhã você pula para outra, amanhã aconteceu um trem aqui, você não resolve, vai para outra e fica pulando de galho em galho, daqui a pouco você volta. Não, ele não quer que você seja isso. Ele quer que você não seja mais como menino, agitado de um lado para o outro, levado ao redor. Presta atenção na leitura aí, lê para mim aí. Por todo o vento de quê? Doutrina. Agora é a moda do dente de ouro, agora é a moda do óleo sagrado, agora é a moda do risadinha. Já teve essas modas todas, aqui em Lagoa já teve isso. A unção do riso, cai tremendo, rindo, a unção do bezerro selvagem, sai urrando, muvando, bufando. Eu queria que desse a unção do sapo boi. E as pessoas vão seguindo isso aí. Ah, tem um fulano ali, ah, tem um outro ali, ah, porque aqui é bom demais, aqui tem... Pois é, e aí você vai igual um menino, para lá, para cá, para lá, para cá. E a sua fé? E a sua estrutura? Não tem. Porque fica comendo suspiro, fica comendo miojo o tempo todo, fica comendo wafer, isso não dá sangue. É por isso que dá câncer no estômago, é por isso que dá problema na pele, é por isso que o cabelo, se espirrar, cai.
porque não come arroz, feijão, carne, não come, sabe, sustância, cálcio, não come, sabe, proteína, precisa dessa gordura animal, eu preciso dessa coisa no meu organismo, eu preciso de alguma coisa oligenígena, né? Agora rasguei minha nutricionista aqui agora, oligeniosa, uma castanha, comer um trem para dar aquele óleo no corpo, para sair na testa. Não, é wafer, é biscoitinho Mabel, é Danoninho. Um homem que só come Danoninho não dá conta de nada. Tem que comer sustância, trem bom, trem que, né? Então, é isso que é para você não ser um menino. Por que tem esses dons aqui? Para que a gente não fique para lá e para cá. Agora abriu ali uma igreja, essa igreja agora ela é fogo, lá vai eu atrás. Agora tem uma irmã ali que ela lê a mão da gente, lá vai eu atrás da cigana. Eu não sou crente. Porque o irmão passou por mim e não cumprimentou, não vou mais na igreja. Tem que estar faltando essa pessoa. Estrutura de fé. Amém, amados? Então o Espírito Santo, ele capacita esses homens para quê? Para colocar isso aí. Então, próximo, pode mais. Isso, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o quê? O dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O que que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que nós devemos servir a igreja, com o quê? Com os dons que Deus nos deu. Então o Tiago tem o dom da questão aqui de tocar, de cantar, de ministrar. O Tiago, não adiantar o Tiago querer ser diácono, não é o dom dele, ele não vai funcionar ali. Não vai adiantar o Tiago subir para a salinha para dar aula para a criança, não é o dom dele, ele não tem vocação para isso. Eu vou pregar, não mexe com isso não, só faz o que Deus, desenvolva o dom conforme o dom que você recebeu. É ali que eu tenho que desenvolver o meu talento, o que Deus me deu, o dom que Deus me deu, ali eu desenvolvo, ali eu faço a obra do Senhor. Quem está entendendo, irmãos? Próximo, então vamos lá. Eles falaram que eu tenho que rir, que eu não ri. Ficou bom? Não ficou bom não, então vai ficar natural. Então vamos ver agora algumas orientações da prática dos dons na igreja. Então devemos considerar que os dons espirituais são dados para benefício do corpo, e eles devem ser regulados à medida que esta finalidade seja alcançada. Então os dons espirituais, eles têm um objetivo, eles são dados visando o benefício do corpo. O que é o corpo aqui? A igreja local. Então vamos ali para o próximo slide, vai para o próximo lá por favor. 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 27 e 33, olha o que Paulo nos diz: no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem? Mas não havendo intérprete, o que está escrito na Bíblia ali? Fique calado na igreja, falando com quem? É proibido falar? Não, fala com quem? Consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros façam o quê? Os outros façam o quê? Julguem. Agora o cara vai falar assim: eis que eu te digo, Deus está curando seu útero agora. E eu, aleluia, aleluia, aleluia. Não, Deus não tem útero. Então receba. Se o cara chegou no outro e falou assim: Deus está curando seu útero, falou: não tem útero não, então receba agora, pela fé. Vá, pô. Eu tenho que fazer o que com a profecia? Vamos lá, eu quero que você leia a Bíblia, não é o que eu estou falando não. Eu tenho que fazer o que? Eu tenho que julgar, ué. Eu não posso julgar o profeta, eu não posso julgar, eu não sou Deus, mas o que ele falou, eu quero saber, ué. Eu quero saber se isso é verdade para a minha vida. Não, a pessoa falou. Esses dias eu conversava com uma pessoa e ela falou assim: ô pastor, mas Deus falou tanto comigo, Deus me deu tanta certeza e não aconteceu. Eu falei: não, Deus não pode ter dado certeza, meus. Moço, olha para mim. A gente prefere acreditar que Deus mentiu do que acreditar que o irmão vacilou.
Entendeu, Sênis? A gente prefere acreditar que Deus mente. Olha que loucura. Aí o profeta falou comigo. Deus, não é assim não. Deus falou comigo e não se cumpriu, pastor. Minha fé está abalada. Deus não falou não, irmão. Deus não falou não, irmão. Foi o irmão que falou. O irmão que falou e talvez o irmão errou. Será que não? Porque não aconteceu. Porque se o Senhor Deus tivesse falado, o que aconteceria? Passaria os céus, mas a sua palavra jamais passaria. Moço, Deus falou que o rei ia morrer. O rei trocou de lugar com outro rei. Vocês lembram desse texto? Vestiu o rei com a roupa dele, colocou o rei no carro real e ficou fingindo que era soldado. Mas Deus falou que aquele rei ia morrer naquela luta. Aí quando eles vão atrás do rei, é aí que eles param o rei, que eles vão matar o rei, falam, não, eu não sou o rei, não, eu sou outro. Aí o cara fica com tanta raiva, que ele pega o arco, entesa o arco e atira de raiva para cima, a flecha sobe, e o rei está lá no meio do soldado, fantasiado de soldado. Quem lembra desse texto bíblico? A flecha sobe e bate no peito do rei. Tipo assim, quando Deus fala, meu irmão, nem que seja num ato de ignorância, a flecha vai bater no peito do rei. Vai acontecer. Então eu preciso entender isso, eu preciso julgar a profecia, analisar. Você vai casar com fulano. Meu Deus, eu recebi uma profecia que eu ia casar com ela e ela agora casou com outro. Cadê Deus? Deus está no mesmo lugar, gente. Deus não falou isso não. Isso é problema seu. Pastor, eu fiz tanta prova, eu casei com esse homem não presta. Onde está Deus? Não, Deus não mandou você casar com esse homem não. Foi você com ânsia, com vontade de fazer trem errado, de cruzar, é que casou sem analisar as consequências. Foi você que viu que esse cara não servia, mas aí não tinha ninguém, você ficou com medo de ficar velho, porque mulher tem medo de ficar velha sozinha. É um medo que faz vocês errar nas escolhas suas. Aí o primeiro sapo que aparece, vocês pegam, pensando que depois de muito beijar ele vai virar príncipe, e depois você percebe que ele cria barriga e não vira príncipe, e aí já está tarde demais. Aí a culpa é de quem? Jeová. Porque Deus falou na oração. Deus não falou nada não, foi você que entendeu isso, ou foi a irmã ou o irmão que falou, entendeu, Elismar? A culpa não é de Deus, a culpa é sua, a culpa é da pessoa, não é. Deus não tem nada com isso não, senhor. Deus não tem nada com isso. Então olha lá, julgue a profecia, e está escrito ali, se porém vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Então está um falando, Deus começou a usar o outro que está falando, senta para o outro falar. Vamos lá, eu quero que vocês falem comigo assim, cada um fala uma coisa aí para mim, rapidinho, qualquer coisa. Meu cabelo é verde, meu nariz é chato. Fala, vai, meu cabelo é verde, meu nariz é chato, meu zóio é azul. O que você entendeu disso aqui? Nada, porque todo mundo está falando ao mesmo tempo. É isso que Paulo está falando. Como que Deus vai falar com a gente se todo mundo está falando ao mesmo tempo? Parecendo uma feira, ninguém vai entender nada. Como vai dizer amém no final se eu não entendi nada? É igual aquele áudio daquelas velhas lá que tem uns rios lá no Instagram. Deus é meu Senhor, Deus é comigo, Deus me protege. A senhora é evangélica? Sou. De qual igreja? Católica. Porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem o quê? Aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas, espíritos ali é minúsculo, estão sujeitos a quem? Porque Deus não é Deus de quê? E sim de quê? Como onde? Em todas as igrejas dos santos. Está ali, não foi eu que escrevi não, está ali. Além dessas orientações quanto ao uso dos dons espirituais, a base onde eles devem estar sustentados é o amor. É por isso que o texto dos dons está no capítulo 12, o do amor no capítulo 13, das regras no capítulo 14. É porque, pode mudar, olha lá, muda, olha lá, é por isso que os dons do Espírito Santo está no 12, o capítulo 13 é amor, então apresenta os dons, mostra o amor, e lá no 14 é que vai mostrar como que os dons devem ser usados dentro da igreja. E aí Paulo continua, o amor deve fazer, volta lá um pouquinho, o amor deve fazer o equilíbrio entre o receber o dom
e o praticar o dom. O que é que faz o equilíbrio entre o receber e o praticar? O amor. É por isso que a Bíblia diz que no final vai ficar a fé, a esperança e o amor. Mas qual que é o maior? O amor. O amor é o maior. Não adianta eu exercer os dons que Deus me deu com falta de amor, sem o amor estar equilibrando as coisas. Próximo, olha o que diz lá: a sabedoria na prática dos dons espirituais. Enquanto os dons do Espírito foram dados com o objetivo de serem bênção, infelizmente eles poderão ser muito mal usados. Com frequência os frutos do Espírito, presta atenção, dons do Espírito é uma coisa, aleluia! Fruto do Espírito é outra. Dom é uma coisa, fruto é outra. Presta atenção. E os dons podem produzir orgulho e discórdia se formos ignorantes quanto ao entendimento dos dons. Às vezes a inocência pode trazer confusão na manifestação dos dons. Próximo, a inocência, talvez a empolgação. Talvez já foi na academia pela primeira vez, você quer puxar todos os supinos no mesmo dia, porque na hora que você sai de lá, você quer que o braço faça assim, o braço não faz, o braço fica, dorme, dá cãibra, porque você quis gastar tudo de uma vez. É empolgação, é alegria, não está gostoso, está bom, aleluia, glória a Deus, e aí acaba perdendo a bênção. Olha o que diz ali. Compare 1 Coríntios 1,7 com 3 de 1 a 7. Considere os seguintes pontos. 1 Coríntios 1,7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não falte dom, mas aguarde a revelação do Senhor Jesus. 1 Coríntios 3, 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como... e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós o que, irmãos? Ciúmes, contendas. Não é assim que sois o que? Carnais, e andais segundo o homem? Próximo. Então eu preciso entender que se isso acontecer comigo, eu sou carnal ainda. O Espírito Santo não dominou o negócio todo, eu não deixei ainda. E ele continua: os dons espirituais são dados a alguém para o quê? Benefício de outros. Portanto, é notório que a aquisição de um dom espiritual não assegura uma bênção pessoal, e sim uma bênção do coletivo. Por isso, presta atenção, por isso, você não tem em lugar nenhum da Bíblia eu orando para eu ser curado. Você tem você orando pelos outros. Quando que Jó foi curado e teve sua sorte mudada? Quem lembra? Quando ele orou pelos seus inimigos ali, que eram amigos, mas na verdade se manifestaram inimigos. Foi ali. Então, por exemplo, eu recebo um dom de cura, eu tenho que fazer o quê? Me curar. Senhor, me cura. Não funciona. O dom funciona no outro. O dom funciona no outro, não funciona em você. O dom não é para você, o dom é para o coletivo. Senão você vai ficar igual o rei Júlio do Madagascar. Me adorem, eu me remexo muito, me adorem. Você tem uma voz bonita, eu gosto de cantar sozinho para eu mesmo lá em casa. Não, você vai fazer para os outros. Quem está entendendo? Você já viu uma vez um irmão vai cantar tudo em língua estranha? Aí não ficar assim. Porque eu não estou entendendo. Estou entendendo o que ele falou. Então a manifestação do dom é para quem? Para os outros, só para isso. Você recebe para dar, para ministrar. E quando é eu preciso de outro. Quando é comigo, Paulo diz que orou por ele porque ele tinha o que na carne. E o que o Senhor falou com ele? Não. A minha graça te basta. Não vou te curar coisa nenhuma. E ele falou: orei 3 vezes ao Senhor, e nenhuma vez o Senhor me respondeu. Mas quando Paulo orou por Eutico,
que estava morto, porque caiu da janela. Eutico fez o quê? Estava morto, ele fez o quê? Voltou à vida. Pedro ressuscitou Dorcas, mas não conseguiu quebrar as cadeias da prisão para sair. Quem quebrou foi a igreja que estava orando na casa de João Marcos, e um anjo foi lá e fez um terremoto e abriu as cadeias. Paulo é Paulo, e como é que Paulo teve o livramento? Um terremoto. Ele mesmo não pôde fazer nada, por ele, você não... Quando Satanás tenta Jesus, como é que ele fala? Está com fome? Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em, e mata a sua. Jesus poderia fazer isso? Poder ele tem, mas era permitido ele fazer isso? Não, porque senão ele estaria fazendo benefício. Olha que proposta para quem está pregando o Evangelho. Olha que proposta para um pregador do Evangelho. Mostra-nos um sinal e todos nós vamos crer em você. Jesus não está pregando o povo a acreditar? Aí o cara chega e fala: mostra-nos um sinal e todos nós acreditaremos em você. Jesus poderia falar assim: nossa pai, vou fazer só um sinal aqui para que eles acreditem, a proposta é boa. O que Jesus responde para eles? Não, nenhum sinal vai dar. Essa geração adúltera, essa geração malvada pede um sinal, mas nenhum sinal vai ser dado a não ser o do profeta Jonas, que esteve no ventre do peixe durante 3 dias e 3 noites. Quer sinal, vai ler a Bíblia. Não quer sinal, aí eu faço. Quer sinal? E quando Jesus curava alguém, o que ele falava? Não conte para ninguém. Eu não quero que ninguém saiba o que eu fiz. Então você precisa entender que o dom não é para você, é para o outro. Se o dom for para você, perdeu o sentido. Por isso que a manifestação, por exemplo, dos dons de língua, que existe, é atual, está lá. Ele, se não tiver quem interpreta, fica caladinho ou fala só para você e Deus, porque não adianta você falar alto aqui, gritar para todo mundo, porque ninguém vai entender nada. Como é que o cara vai falar assim, amém? Eu recebo essa palavra, eu não entendi, ó. Eu não entendi isso. Aí tem uma turma de Lagoa da Prata, porque a ideia das pessoas é o seguinte, explicar como é que é a ideia da pessoa. Filme isso aí, Elisângela, para fazer um stories isso aqui, a explicação. Filma aí mesmo. Qual é a ideia das pessoas? Deixe-me voltar, porque essa parte precisa ficar gravada. Isso está no livro de Schopenhauer. É um livro de Schopenhauer que diz estratagemas para a vitória. São estratégias que as pessoas usam. Então, por exemplo, eu descubro o Ian que está aqui e eu estou aqui. Qual seria o meu incentivo? Estudar, me esforçar para eu chegar até onde o Ian está ou passar dele. Esse é o incentivo. Mas o que as pessoas vão fazer? Eles vão tentar, ao invés de se esforçar para subir, eles vão tentar denegrir para descer. Deu para entender? Eu não me esforço para subir, eu critico, falo mal para ver se ele desce. Eu não me aprecio, eu não me agrego, eu critico e deprecio, porque ao invés de eu subir para alcançá-lo, eu denigro para ele cair e ficar no mesmo nível que eu. Esse é o problema de muita gente, esse é o problema, criticar para denegrir, para descer. Aí a igreja Batista, El Shaddai, o pastor Vinícius não crê nos dons espirituais. Seu focinho, estou acabando de falar que eu creio aqui, eu estou dando um estudo sobre isso. Acredito, eu não acredito em bobagem, porque eu tenho uma Bíblia dizendo em 1 Coríntios 14 como é que é. Eu não preciso puxar ninguém para baixo para ele ficar no mesmo nível meu, não. Se o Gonçalo está acima, cara, deixa eu subir para o nível dele, não puxar ele para baixo, porque se eu puxar ele para baixo, eu estou denegrindo. Quem está entendendo, irmãos? É melhor eu falar, cara, esse cara toca demais, vou pegar com ele umas aulas? Não. Não vai no Geobike não, vem na minha oficina, porque é do Geobike eles colocam raio estragado. É assim ou não é? No Geo é mais caro. No Geo, porque fica no centro da cidade, ele é perigoso, aquele cruzamento da Rua Bahia tem muito acidente. Fosse eu não ia lá não. Ao invés de falar assim, não, cara é legal, vai lá, você sempre vai lá. Não, eu quero tirar de lá, mas eu não consigo tirar de lá pela
competência eu vou conseguir tirar o cliente dele criticando ele. Eu tenho que depreciar ele, falar que o raio dele enferruja, eu tenho que falar que a roda dele não fica alinhada, eu tenho que falar que os canduítes dele não tem uma graxa boa. Por quê? Porque é um jeito de eu denegrir para ele baixar para eu subir. Na verdade eu não subo, eu quero trazer ele para baixo. Tem um provérbio popular que diz: quando o macaco não pode comer a banana, ele fala que ela está podre. Sei o que, é assim. Não, não é assim. Agora, presta atenção, nós podemos inventar moda aqui, ué. Vocês reúnem aí, fazem uma votação e nós começamos. Aí pula nesse púlpito aqui, dá Maria Escambota nesse trem, começa a fazer uns charamindeias aqui, e nós enfim bate essas cadeiras igual cobra, e o que está acontecendo? É mistério, não sei explicar não, é coisa de Deus, o que é coisa poderosa. Eu não estou criticando, fazendo zombaria, eu estou mostrando a você que não é assim, porque a Bíblia está dizendo que não é assim. Próximo slide lá para mim, olha para você ver. Então, primeiro lá, ó, os dons espirituais são dados a alguém para benefício de outro. Olha o que diz 1 Coríntios lá, ó, 14, de 2 a 6 ali, ó. Portanto, que fala em língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala a quem? Para quê? Edificação, exortação e o quê? Para que a profecia existe? Edificar, esses três verbos: edificar, exortar e se o camarada for usado e falar qualquer coisa que não edifica, exorta e consola, cala a sua boca. Você está falando para falar mal dos outros, para depreciar os outros? Isso não edifica, não exorta e não consola. Então não é profecia. Por isso que não tem profecia para casar, gente. Como é que eu vou fazer profecia para casar os outros, gente? Casar é outras questões, gente. Casar é eu querer, eu olhar, eu sentir um trem no meu coração, uma palpitação no pescoço. Casar é isso, casar eu sentir um fogo. Ai meu Deus, Agora casar, porque você tem que casar. Alguém já recebeu profecia de casamento aí quando era solteiro? Está com medo de falar, né? Geralmente esse trem dá tudo errado. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas. Eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas. Aí, pastor, você tomou na asa agora, hein? Ele quer que todo mundo fale em línguas estranhas. Vamos continuar lendo lá. Mas, muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é o quê? É o quê? Do que o quê? Do que o que fala línguas estranhas. A não ser que também... para que a igreja faça o quê? Receba o quê? Porque o objetivo da gente reunir aqui não é você olhar e falar assim: ó, quão espiritual o pastor Vinícius é. Nós chegamos no culto, trabalhei o dia todo, e na hora que ele pegou o microfone ali para umas 8 horas, ele começou a falar em língua estranha. Menino, ele dava cada pulo, foi uma coisa linda. E o que você recebeu? Assim, nada, mas foi bom demais. Maravilha. Você entendeu? Assim, falou de casamento, falou de finanças, falou de trabalho, de compromisso. Não só mesmo, ele só ficou pulando mesmo. Mas e aí? Nossa, cansei mesmo. Eu não entendi nada não, mas foi bom. Alguém aqui tem alguma música que quando toca ela você sente assim algo? Não tem? Que música você, tipo assim, toca em você, irmão? Qual música você escuta assim, um cantor que fala assim: poxa, aquieta minha alma, ministério Zoe, aquieta minha alma, toca nele. Quem mais aqui? Bianca, que música que toca? Você escuta assim, dá vontade de chorar, você se sente consolada pelo Espírito Santo. Eu vivo de milagre. Eu estou perguntando isso para quê? Porque eu estou mostrando a você que essas músicas, é uma mensagem, não é música, não é mensagem? Elas fazem o que, Ian? Edificam. Você está ali, aquieta minha alma, faz meu coração bater. Às vezes você está ali, oh meu Deus, não está dando certo aqui, oh meu Pai, oh Jesus, não sei o que, de repente, aquieta minha alma. Aí você, nossa, oh aleluia. Aí sua alma, ó, o
coração velho palpita, o gosto de sal vem na boca, os olhos começam a melar. Por quê? Porque essa música ela te edifica. Quem está entendendo? Ela toca em você. Ô Tiago, você está aí todo carinhoso aí, toca para mim alguma coisa que não tem sentido nenhum para mim aqui. Faz igual fosse eu tocando. Faz de conta que é eu tocando teclado para nós aqui. Então eu vou tocar para vocês uma música aqui, irmãos. Eu fiquei mais branquinho e vou tocar para vocês uma música aqui agora. Sinta aí a presença de Deus, presta atenção. Vai lá. Seja visitado aí, tá? Não toca nada para mim, toca igual eu. Vai lá. Tipo eu. Continua. Vocês estão sentindo, gente? Ô Gonçalo, acompanha para mim, Gonçalo. Ai, gente, arrepiei todo. Por que não está fazendo sentido nenhum? Porque não tem edificação nenhuma. Agora, toca alguma coisa aí. Eu estou entendendo. Poderoso Deus. Eu estou entendendo. Quem está entendendo? Aí que o seu coração, olha, aí você vê o Deus Todo-Poderoso, aí aquilo, é isso, não adianta ficar aqui gritando para vocês, correndo, fazendo aquele show, oh meu Deus, agora vai, e no final você vai falar assim, que isso ajudou a gente aí? Ah não, mas estava gostoso demais. Saí de lá hoje, o trem estava bom. Pastor rolou no chão, pulou. Igual o irmão chamou para a gente lá em Pirapora, que tinha um pastor que pregava a gente na parede. Ele ficava pregado na parede. Eu era menino na fé, eu perguntei, mas e aí? Aí o que, Vinícius? Depois que pregava na parede, o cara nascia dente nele, nascia cabelo, ele crescia um pouquinho mais. Ele que saía de lá da parede magro. Não, depois ele sai e termina o culto. Você quer que eu bata pedal da Buritizeira até Pirapora, atravessar aquela ponte Marechal Hermes, em tempo de bandido, me jogar lá de baixo, no Rio São Francisco, para ver um pastor pregar outro na parede, e depois despregar? Cara, não entendi a lógica desse trem. Gente, nós temos um problema. Eu plantei em vocês um problema. Ser batista. Eu prefiro 1000 vezes 3 palavras que me edifica, que eu saio dali entendendo alguma coisa, do que 1000 que suspiro. Eu até cuspi. Não pode nem ficar cuspindo não, que o Covid está voando nos outros. Suspiro, bala doce. Que adianta eu ficar aqui fazendo? Irmãos, eu posso encher isso aqui de luz escura, soltar fumaça, eu vou encher isso aqui de jovem, é vazio, não conhece nada de palavra de Deus. Eu posso começar a pintar o cabelo de laranja, e aí o Tiago pinta o cabelo de roxo, e nós vamos para cá igual o Coringa, e as irmãs igual a Lerquina. Mas e aí, gente? E Jesus, gente? E aquela palavra, Elismar, que você fala assim, amém. Amém é assim? Seja, eu entendi. Meu irmão, você não pode fazer jogo de azar. Aí você, meu Deus do céu, eu preciso melhorar isso na minha vida. Conversava ali agora com um jovem ali na porta, me pediu uma oração. Pastor, eu quero mudar. Está errado o jeito que eu estou fazendo. Eu fiquei, você está entendendo? Eu preciso mudar. Não, eu tenho que mudar, não está certo. Deus não está se agradando da minha vida. É isso. Os dons são para isso. É isso que ele está falando ali, olha, o que adianta eu falar e tal. Aí ele fala aqui, ó, da mesma sorte, próximo, da mesma sorte se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, seja teclado, não forem, eu quero ler lá em cima para vocês verem que eu não estou inventando. Próximo slide. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, o que é coisa inanimada? Esse teclado, ele é inanimado, ele não tem vida.
Me acompanha, Edu. Ele não tem vida, ele é inanimado, ele não tem vida, mas ele faz som. Ele faz som, ele não tem vida. Se eu colocar ele aqui e passar 1000 anos vai ficar aqui. Mas olha lá, olha, volta lá, olha lá, ó. Da mesma sorte, as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem o que, irmãos? Inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Então o que eu aprendo em primeiro lugar? Os dons espirituais são dados a alguém para o benefício de outro. Não adianta eu vir aqui no culto fazer um trem que eu vou falar assim: uau, senti, mas e o povo? Não entendeu nada. Não adiantou. Deixe-me só finalizar ali. Número 2, coloca lá: os dons espirituais não são nenhuma marca segura de que alguém é filho de Deus. Olha isso aqui, fulano é muito de Deus, por quê? Porque ele tem dom espiritual. Necas de pitibiribas. Olha lá o que está escrito em Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, porventura não o que, irmãos? Dom espiritual, profetizamos. Nós não profetizamos, não temos nós profetizado em teu nome. Em teu nome não o que? Expelimos demônios. Em teu nome não fizemos o que? Milagres. Então lhes direi o que? Explicitamente: nunca vos conheci. Eles fizeram, mas Jesus falou assim: eu nunca conheci vocês, porque vocês o que? Porque vocês o que? Porque vocês praticam iniquidade. Cheio de dom, cheio de expulsar demônio, mas a vida é pingaiada até hoje, é cachaçinha até hoje. Em terceiro lugar, próximo, me segue, 3, a posse dos dons espirituais, ao contrário da posse do fruto do Espírito, de maneira nenhuma prova que a nossa vida cristã está agradando a Deus. 1 Coríntios 13, de 1 a 3, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, olha lá o dom lá, ainda que eu tenha o dom de profetizar, que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveita. Não é ter os dons que vai me capacitar que eu sou aprovado por Deus, porque Deus não me dá os dons por minha causa, Ele dá os dons por causa do outro. Lembra que o dom é para o outro. Quarto lugar, vamos lá. Os dons espirituais podem expor-nos a certas tentações quando não regulados pelo amor. Olha lá 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Que fazes, pois, irmãos, quando vos reúnes, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro que interpretação. Seja tudo feito para quê, irmãos? Edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou 3, quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Eu posso ficar aqui e começar a falar em... o senhor fala em língua? Falo, mas não vou falar para você ficar bonitinho e achar que eu sei. Ele fala. Ele tem. Agora eu descobri. Não é minha pretensão, menosprezar dons espirituais. Muda aí, não é pretensão da gente menosprezar os dons espirituais, mas contudo pretendo advertir aqueles que abusam dos dons ou confiam neles como prova de aceitação pessoal para Deus. Você não é aceito por Deus porque você curou alguém, só. Balaão era profeta e foi rejeitado, e Balaão era profeta de verdade, mas ele recebeu propina para profetizar maldição lá. Quanto à ênfase moderna em milagres, essa ênfase que nós temos hoje em milagres, olha o que diz 1 Tessalonicenses 2, 8 a 12.
Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, que o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o que, irmãos? Poderes, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor à verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito a quê? A mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Próximo texto: então se alguém vos disser, eis o Cristo ali, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os eleitos de Deus. Eu tenho que ter esse cuidado. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, próximo, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e crê naquele que me enviou. Olha, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, ouve as palavras e as pratica. Próximo, em 1 Coríntios 2,16, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos parar por aí, acho que deu certo. Vai para mim ali, só para concluir, no slide de número 53 para mim, põe lá no 53, para fechar aqui. Você recebeu dons espirituais para glorificar o nome de Jesus? Então glorifique. 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Para quê? Toca para a glória de Deus, prega para a glória de Deus, ora para a glória de Deus, oferta para a glória de Deus, faça tudo para a glória de Deus. Você recebeu dons espirituais para servir pessoas? 2, vai para o 2. Você recebeu dons espirituais para servir as pessoas? 1 Coríntios 14:12, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. O que eu tenho que fazer? Eu quero edificar a igreja. Eu quero que o meu povo seja um povo que não vai ser levado por qualquer bobagem que aparece. Próximo, você evidencia uma vida cheia do Espírito Santo é através do fruto que produz e não do dom que você manifesta. Vou repetir: você evidencia uma vida cheia de Deus não é pelo dom que você manifesta, e é pelo fruto que você produz. Jesus falou que uma árvore é conhecida como? Pelos seus frutos, não pelos seus dons. Não pelos dons. Olha lá os textos, Tiago 3:11, acaso pode fonte jorrar do mesmo lugar? Está ali Mateus 7:16, pelos seus frutos o conhecereis. Está ali Mateus 12:33, ou fazer árvore boa o seu fruto bom, ou árvore mau o seu fruto mau. Próximo, quarto, você recebeu dons para serem praticados no contexto da igreja, com decência e que? Tudo, 1 Coríntios 14:40, tudo seja feito com decência e ordem. Próximo, depois que recebemos dons, você sempre procura o que, irmãos? Progredir na fé. Olha o texto lá, a palavra progredir. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Para quê, irmãos? Edificar a igreja. Sempre é isso, sempre é isso. Edificar não é exaltar meu nome. Por isso que não tem meu nome lá na placa da igreja. Na verdade nós não temos nem placa lá fora, não. Quem vem aqui vem porque Deus manda mesmo, nem placa lá fora tem. Tem até que corrigir isso, colocar a placa lá fora. A igreja está aqui. Não pode ter minha cara preta lá fora. Não pode ter minha cara com um chapéu lá, assim, olhando para vocês assim, montado na bicicleta ou sentado no skate. Não pode não, aí. As pessoas não podem vir para a igreja por minha causa, não. O dom é para glorificar a Deus, abençoar os irmãos, não é para me exaltar. Eu não posso ter dom para me exaltar, e por isso que eu tenho que progredir. E último, põe lá o próximo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, portanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Novo mandamento vos dou, o quê? Que você ame o seu irmão. Amar o irmão. Não é amar o irmão quando ele está bem, não. É amar o irmão? Começa com S. Sempre. Você é irmão do Alan? Você só ama o Alan quando o Alan está certinho. E quando o Alan faz bobagem?
continuo amando. Não aprovo, mas amo. É meu irmão. Eu não vou jogar meus irmãos fora porque eles erraram. Eu vou tentar consertar meus irmãos. Porque sabe quanto custa uma alma? Não, né? A vida de Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar as almas perdidas. Fique em pé no seu lugar. Às vezes não vai dar certo para você uma coisa, às vezes não vai dar certo a outra, às vezes você casa, o casamento pipoca, às vezes você compra o trem, seu nome é sujo, às vezes você até deu uma vacilada mesmo, seu cartão você mesmo comprou porque você quis, mas não é por isso que eu vou jogar você fora. Eu tenho que cuidar. Isso é amor. E como diz o louvor lá, se isso não for amor, então o oceano secou. Vamos orar ao Senhor. Quem entendeu essa palavra hoje? Aleluia. Quinta-feira que vem, se Jesus não voltar ou eu não morrer de Covid, continuamos falando sobre o Espírito Santo. Mas se eu viver para o Senhor eu vivo, se eu morrer para o Senhor também eu morro. Se ele falou que se eu morrer ela está lascada, né? Que vocês vão botar ela para correr. Então você cuida dela aí. Erga suas mãos aos céus. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Tomara que Deus tenha falado ao seu coração de maneira que tenha valido a pena você vir no culto. Beijo no coração quem está em casa. Shalom, louvado seja nosso Senhor, aleluia. Aquieta minha alma.